Neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos para julho. Já estou aqui com o Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paula. Eu que agradeço. Vamos lá falar um pouquinho então dessa carteira de dividendos, porque a Bolsa teve um desempenho ruim, nos últimos tempos. Como é que esse desempenho da Bolsa está afetando as ações pagadoras de dividendos? O desempenho ruim da Bolsa afeta as ações de maneira geral, né? Mas a tendência é que as ações que tenham um fluxo de caixa que permitam a elas pagar dividendos acabem sofrendo menos, porque no fim do dia, o investidor dessas ações, ele tem uma espécie de certeza de que ele vai ter uma remuneração ali, seja mensal, trimestral, semestral, dependendo da frequência de pagamento, mas esse investidor, ele tem uma certa tranquilidade na comparação com outras ações que nunca pagam dividendos, por exemplo, porque o investidor sabe que ele vai depender exclusivamente da valorização das ações. Não é o caso das pagadoras de dividendos, que podem te oferecer ali um retorno, mesmo com as ações paradas ou eventualmente até sofrendo um pouco por causa da piora macro. Pensando nisso, Rui, qual que é a oportunidade que surgiu em julho? A gente, todos os meses, na verdade, o que a gente faz? A gente vasculha o mercado procurando empresas que se encaixam nessa categoria de boas pagadoras de dividendos, mas que eventualmente tenham sofrido aí por conta dessa piora de mercado. Porque o que acontece? Uma empresa, ela paga os dividendos de acordo com os resultados dela e não de acordo com a valorização ou queda das ações, né? E quando as ações elas acabam caindo, o nível de dividendos ele permanece o mesmo. Então, quanto mais barato você consegue pagar pelas ações, significa que você está recebendo um rendimento maior de dividendos daquela ação. Então, a gente acaba até gostando quando essas empresas boas acabam se desvalorizando na bolsa, porque a gente consegue comprar ações com rendimentos de dividendos até maiores, na verdade. E foi justamente isso que aconteceu com uma dessas empresas que a gente estava de olho, que é a Cosan, né? É uma das empresas que entrou na nossa carteira nesse mês, e a gente aproveitou essa oportunidade para investir na Cosan nesse mês de julho. Ui, mas Cosan tem tido um mau desempenho em 2024 e cai quase 30% no ano. Por que investir em Cosan agora? Para entender por que esse movimento aconteceu com as ações, a gente tem que voltar um pouco para trás, né? E tem um pouco de fatores diversos aqui. A primeira coisa que aconteceu a companhia investiu na Vale, né? Foi uma das investidas dela aí mais recentes e acabou sendo um momento ruim, né? Porque esperava-se que os juros fossem cair, os juros não caíram tanto, acabou que ela se alavancou para fazer esse investimento no momento em que os juros acabaram pressionando o resultado financeiro dela. Então, esse foi um ponto. Além disso, algumas subsidiárias dela, nos últimos anos, acabaram passando por um período de investimento bastante robusto, né? E isso significa o quê? Uma grande parte dos resultados da Cosan vem justamente dos dividendos que ela recebe das suas subsidiárias. Então, quando essas subsidiárias estão fazendo investimentos muito grandes, elas acabam cessando esse fluxo de pagamentos para a Cosan e tudo isso junto acabou contribuindo para essa piora das ações, claro, junto com a piora do cenário macro também. Mas olhando para frente, o que a gente espera primeiro, uma redução desse nível de investimentos de algumas das subsidiárias mais importantes dela. E, além disso, um outro movimento que a gente tem visto mais recentemente é a Cosan reduzindo a participação dela na Vale, o que ajuda a reduzir o endividamento, a alavancagem da companhia, né? E pode até ajudar, inclusive, a distribuição de dividendos aí nos próximos anos. A Cosan também planeja fazer o IPO da Moove lá nos Estados Unidos. Isso também tende a beneficiar a empresa? Tende a beneficiar, inclusive, em termos de dividendos. A Cosan ela tem 70% de participação na Moove. Claro que num eventual IPO, a gente não sabe quanto dessa participação ela viria a vender. Dado o momento atual, que a gente não tem visto aí, um mercado tão bom, a gente não acha que ela vai vender uma grande participação. Mesmo assim, a gente está falando de uma empresa que deve valer em torno de 10, 11, 12 bilhões, segundo o que a gente viu de notícias recentes.
E uma participação de 70% numa empresa desse tamanho já poderia gerar recursos interessantes no eventual IPO para Cosan distribuir e aumentar o rendimento dos dividendos dos acionistas. Então, pode ser um movimento que venha a destravar aí mais dividendos, além daqueles que a gente já espera.